Ou do Sebastião, né, lá no fundo, lá. Um dia perguntaram para mim, mas você só pensa em cavalo, né? Eu falei, não, eu também penso em ter uma fazenda, mas cheia de cavalo. Aqui tem uma hora menos. É uma hora menos, né, Mara? Eu falei ontem no grupo que eu estava apresentando o trabalho, esse fundo é meu filho que escolheu, porque ele usa o computador para as aulinhas virtuais dele, né? Ah, o Antônio, estava lá, tudo bem, Antônio? Aliás, boa tarde a todos, né? Todos. Então ele escolheu e disse para eu usar e perguntar se gostaram. Aí. Olá, Sebastião. O Natal, que reflete esse universo delicioso aí. Pois é. Mas, de qualquer forma, apesar do evento ter se dado à distância, né, a gente pôde conhecer um pouquinho de vocês pelos trabalhos, pelos comentários. Então, isso, de qualquer forma, nos aproxima e nos põe nesse caminho, que é um caminho de luta constante, né, de resistência e de falas maravilhosas, de pessoas maravilhosas que a gente conhece nesse universo. E a gente segue junto, né, gente? Mais um dia seguindo junto, nesse último dia, e a gente acredita que nos próximos eventos a gente estará junto de novo, né? É assim que a gente vai seguir. Eu não sei se a Vera quer dar uma palavra inicial, mas hoje a gente teria, então, a fala do Henrique, né? E do Flávio, né? Que eles vão apresentar um pouquinho as ações do NEA, e depois a gente vai ter uma finalização com a Vera, né? E com o nosso debate, obviamente, porque a ideia é que a gente tenha o debate. Ah lá, o Antônio, o Lázaro está falando presencialmente. Se Deus quiser, Lázaro, tem que ser presencialmente. Tem que ser. Mas se não for, a gente continua aqui resistindo e fazendo o que dá para fazer. Vou passar a palavra ao quem que prefere falar primeiro, o Henrique ou o Flávio? O Henrique prefere falar primeiro. Eu, Flávio. Pode ser, tanto faz. Por favor, faça às vezes. Tá bom. Bom, pessoal, boa tarde aí a todos e todas. Aqui, mesmo virtualmente. É a última atividade aqui do simpósio, e a gente estava comentando aqui, estamos juntos, reunidos aqui, né, a Vera, o Wagner, o César, tem um pessoal aqui pela Uniara também, fazendo um balanço aí dos trabalhos, das mesas, das sessões, porque estamos felizes, assim, com o resultado, e estamos felizes também com o formato dessa roda de conversa, né, porque ela é um espaço interessante para a gente falar de agroecologia e falar principalmente das ações que os nossos grupos de pesquisa e de extensão têm feito, né, em parceria com as comunidades rurais, com as prefeituras, com as associações, as cooperativas, enfim, colocando em prática um pouco aquilo que a gente defende enquanto um projeto de desenvolvimento rural sustentável e inclusivo na agricultura familiar. Para nós é importante em vários aspectos, né, no aspecto da segurança alimentar, da soberania alimentar, da agricultura sustentável, né, do acesso à alimentação por parte de populações que estejam em situação vulnerável, né, em relação à segurança alimentar, enfim. Bom, a gente não vai fazer uma fala muito teórica, né, nada teórica, na verdade, a ideia é apresentar um pouquinho dos trabalhos que têm sido feitos, né. E eu tenho o privilégio de participar de 2 NEAs, né, o NEA aqui da Uniara, né, a gente desde a formação, da concepção, dos projetos, aqui do programa de pós-graduação, desenvolvimento territorial e meio ambiente, então tem algumas partes dessa apresentação que eu vou falar de ações que a gente tem feito aqui na região de Araraquara, né, e também o NEA que eu participo, né, e projetos também ligados lá no Alpiscar da Água do Sino, onde eu sou docente, na região sudoeste do estado de São Paulo, né, então, assim, o privilégio é poder participar de grupos tão ricos e em regiões
diferentes, né, e uma amplitude grande, se a gente pega o estado de São Paulo, né, você pega a região central e a região sudoeste do estado de São Paulo, que a gente tem também umas ações interessantes, quer dizer, cada vez mais a gente tem tido a oportunidade de ter mais incidência, né, dos nossos trabalhos num território mais ampliado também, e, claro, promovendo integração, parcerias, fomentando aí uma rede, né, de INEAs, que a gente participa mutuamente. Então, eu vou pedir licença para vocês, para compartilhar a tela, né, porque eu separei mais imagens que eu vou mostrar para vocês das ações que têm sido feitas. Já está rolando, né? Apresentação. Ok. O nome especificamente desse projeto, né, das ações que eu vou apresentar aqui, eles estão ligados a um projeto de pesquisa, capacitação e desenvolvimento tecnológico em agroecologia. Foi financiado pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, o que sobrou dele dentro das estruturas atuais do Ministério da Agricultura, né, não sei se todos vocês sabem, mas o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi responsável por financiar inúmeros editais para a construção e consolidação dos núcleos de estudos em agroecologia nas universidades e nos institutos federais e outras instituições de pesquisa. E é justamente a partir desses editais que vários desses NEAs, como esses que eu mencionei aqui da Uniara e da UFSCar, puderam, enfim, crescer e desenvolver suas atividades, né? Então, a gente conseguiu também um recurso do Ministério para fazer esse projeto, que teve a vigência de 2017 até 2019, e o registro que eu vou apresentar aqui hoje, ele é mais fotográfico, né? Eu só vou começar falando como que eu estruturei um pouco o projeto, né? O projeto, inicialmente, ele tinha uma proposta de abranger 4 territórios, na verdade, né, o Sudoeste Paulista, o Vale do Ribeira, o Central de São Paulo, Saúde do Interior, e o sul de Minas Gerais. Aliás, se puder desligar o microfone, né, fica mais fácil. E aí a gente foi identificando, né, a partir de diagnósticos preliminares, né, a gente começou trabalhando fazendo os DRPs, né, diagnósticos rurais participativos, nesses territórios para identificar grupos de referência em agroecologia, que para o projeto foi importante estabelecer esses grupos de referência. Por quê? Porque esses territórios já têm grupos de agricultores que já estão no caminho da agroecologia, né, ou já tem a certificação, ou já tem uma certa experiência da transição agroecológica. A maioria desses grupos são formalizados enquanto associações, cooperativas ou OCS, né, que são as organizações de controle social, para a certificação da produção orgânica, e também grupos informais, como vocês podem ver, o grupo da Horta Urbana da periferia Vale Verde, em Araraquara, e o grupo de feirantes de Itajubá, no município de Itajubá, lá no sul de Minas, que também é um grupo informal de agricultores que participam de uma grande feira de orgânicos que o município organiza. Né? Então, a gente, identificando esses grupos formais e informais, e estabelecendo eles como grupos de referência em agroecologia do território, isso facilita um pouco no sentido de executar ações a partir de demanda que esses grupos já apresentam para a consolidação da agroecologia nos territórios, né? E aproveita também um pouco da própria construção identitária que esses grupos já possuíam, né, na sua trajetória, em torno da agroecologia, né? Então, nos permite aprender um pouco acerca dessa identidade, potencializar ações para fortalecer essas organizações e a agroecologia no interior delas, né? E aí a gente priorizou desenvolver as atividades nos grupos de referência, porque assim a gente acredita que esses grupos de referência eles possam ser multiplicadores, né? Os agricultores que estão inseridos nas associações, cooperativas, que participam das capacitações e das outras ações do projeto, como eu vou mostrar as áreas demonstrativas para a construção de sistemas agroflorestais, eles acabam se tornando um grupo de referência no território que fica meio que permanente, né? O projeto acaba, mas o grupo continua. Essas áreas demonstrativas continuam. Então, o processo de construção de conhecimento, de aprendizagem e de multiplicação desse conhecimento fica sob a responsabilidade desses agricultores que participam das associações das cooperativas, que já são certificadas, né?
Bom, aí a gente separou um pouco as frentes do trabalho em 3 grandes áreas, né? Na produção, o processamento da produção e a comercialização, né? Primeiro, na parte da produção, as grandes demandas para elas vieram em relação à certificação participativa para orgânicos, principalmente as OCS, porque as OCS a gente tem percebido, né, nos estudos, inclusive, que são feitos aqui no programa, uma certa dificuldade de manutenção, de continuidade desses grupos, né, envolve uma burocracia grande, né, que a cada ano os registros têm que ser renovados junto ao mapa, é uma certificação diferente daquela que é por auditoria, né, na qual o agricultor ele paga uma terceira parte, né, uma empresa certificadora, a auditoria, né, para fazer a certificação. No caso da certificação participativa, o trabalho fica por conta dos próprios agricultores que fazem uma auto-organização. Então, isso às vezes demanda um pouco mais de trabalho dos agricultores nessa parte, né, numa parte assim mais burocrática mesmo, né, do funcionamento das OCS, e o que se demanda muito das universidades, né, no caso do INEA, é justamente um apoio para manter esse registro ativo. Né. Então, nesse sentido, a gente pode acompanhar alguns desses grupos e todo ano renovar essas certificações. A outra, né, um sistema agroecológico que está muito na moda são os sistemas agroflorestais. Eu considero que o agrofloresta, esses sistemas são, de certa forma, uma expressão mais bem acabada da transição agroecológica, né, porque já parte de um redesenho da propriedade, né. A transição agroecológica, ela leva em conta 3 etapas, né, basicamente a substituição de insumos, a eliminação do uso de insumos e, por último, um redesenho do sistema, né? E o sistema agroflorestal, ao ser implementado, ele propõe justamente isso, ele propõe um redesenho desse sistema sem usar insumos externos, né? Promovendo uma série de relações ecológicas e princípios florestais para o controle biológico, para a nutrição do solo, dentro do próprio sistema, né? Eu vou mostrar um pouquinho melhor algumas imagens que vão ilustrar essas ideias, né, esses conceitos da ecologia aplicado em sistemas agroflorestais. Então, assim, os agricultores têm exigido, né, eles têm buscado cada vez mais conhecimento em termos de sistemas produtivos sustentáveis, e a agrofloresta, de fato, é um desses sistemas possíveis e bastante adequados para a agricultura familiar, em termos de tamanho de área, de mão de obra disponível, da intensidade no uso do solo, na produção diversificada, né? Então, ele é bem adequado à própria lógica camponesa, a qual a agricultura familiar opera, né? As operações agrícolas da agricultura familiar. E uma outra área que o César falou ontem já, né, especialmente nessa frente, tem uma integração muito forte com a ideia de Araraquara, que é a produção de sistema agroecológico. A gente contribuiu um pouco nessa frente que o César coordena, com a análise de uma ração alternativa, né, a análise bromatológica de uma ração alternativa para aves em sistema caipira, né, em sistema agroecológico. Bom, no processamento, a gente promoveu cursos de processamento mínimo da produção vegetal. Foi uma demanda apresentada também pelas organizações para agregação de valor, principalmente, da produção, né, porque ao invés de você vender a produção in natura, por exemplo, a mandioca recém-colhida, né, não, então a gente tem o pessoal da engenharia de alimentos, lá da Lagoa do Sino, trabalhava muito essa perspectiva de descascar, higienizar, picar, embalar, né, isso com relação a folhas, raízes, legumes, e ao próprio processamento dessa produção na forma de geleias, compotas, doces, né, aí foram feitos cursos para capacitação, né, em boas práticas de processamento e também receitas de processamento. A gente iniciou um projeto de agroindústria, junto com uma desses grupos de referência, e na parte da comercialização, principalmente a feira, que foi feita aqui em Araraquara, né, a gente promoveu essa feira a partir das OCS, então a gente fez uma frente de OCS, possibilitou a certificação de um grupo de agricultores e criou uma feira de produtos de alimentos orgânicos aqui na cidade, que já está completando aí 4 anos e pouco. A gente já
contar um pouquinho também a história dessa feira, né? Fora outras assessorias para inserção da produção nos programas de compra pública e em grupos de consumo, né? Mas eu vou centrar um pouco a apresentação em algumas dessas frentes. Vou falar do SAFs, do processamento mínimo e da feira. Então, com relação aos sistemas agroflorestais, a gente começou fazendo na própria terra lá da universidade, né? A UFSCar Lagoa do Sino está numa fazenda de 643 hectares, que foi doada pelo escritor Raduan Nassar para a Universidade Federal de São Carlos, e lá foi construído um campus, né, universitário, é o campus mais novo da UFSCar, ele fica mais na região lá de Itapeva, né, no sudoeste paulista, distante de Araraquara, de São Carlos, né, quase 230 quilômetros de São Carlos, e a gente pegou 1 hectare e fez um redesenho, né, era 1 hectare onde se produzia grãos, e a gente fez um redesenho para fazer um sistema agroflorestal. E esse tem 1 hectare com 13 linhas de árvores, que são intercaladas entre linhas de madeira e fruta, e só de fruta, né? E aí tem 12 entrelinhas, que são esses espaços aqui entre as linhas, que tem mais ou menos 10 metros cada uma, né? Possibilitando aí uma mecanização e a produção de algumas coisas interessantes do ponto de vista do território sudoeste paulista. Né, a agricultura familiar, por exemplo, do território, planta muito grãos. Então, a nossa ideia também é produzir grãos em sistema agroflorestal, né, de forma orgânica, para também ter uma área demonstrativa para os agricultores. Né. Então, isso foi implementado em 2017, bem no comecinho do projeto, né, a gente fez os mutirões, essa é as primeiras etapas dos mutirões com os estudantes, né, com a palhada da aveia que estava plantada lá ainda aqui, né? Essa aqui já são imagens dos primeiros cursos de dias de campo e atividades de extensão com os agricultores do território, né? Além disso, tem imagens com estudantes também, né? A gente aproveita os dias de campo para dar aula prática, né, sobre sistemas agroflorestais. Então, a gente aproveita o SAF para fazer atividades de ensino, pesquisa e extensão, tá? Enfim, aqui mais algumas imagens dos mutirões, né, o aproveitamento do espaço nas linhas, né, então aqui está uma linha de árvores, né, de madeira e fruta, logo após 1 metro, depois a gente aproveita esses espaços para plantar aqui abacaxi, do outro lado a gente chegou a plantar gengibre, né, e nessa entrelinha você tem uma possibilidade grande de fazer inúmeras coisas, né, dá para plantar hortaliça, dá para plantar raízes, dá para plantar grãos, né, então é um sistema bastante flexível do ponto de vista das estratégias agrícolas, né, o que os agricultores acham bastante interessante, né, então a gente foi usando esse espaço para produzir um monte de coisa. Aqui tem imagem de soja, por exemplo, tem imagem de sorgo, de milho, aqui tem imagens da poda que foi feita no eucalipto, né, porque uma das coisas relevantes do manejo é abrir luz, né, no sistema. Então, a gente fez a poda apical do eucalipto com 6 metros, para assim, produzir um poste, né, e aí ir tirando a matéria orgânica e triturando ela para inserir na linha, né, fazer esse manejo. Foram 2 dissertações de mestrado foram feitas aqui, uma para analisar a ferrugem do eucalipto e outra para analisar a produção de milho no sistema agroflorestal, com resultados bastante interessantes do ponto de vista do controle de pragas, né? Aqui uma imagem mais recente mostrando essa incorporação de matéria orgânica, ou seja, como que o sistema está de fato reproduzindo um princípio florestal, né, de matéria orgânica que cai no solo e vai formando aquela camada de serrapilheira, onde se conserva umidade, onde se estrutura o solo fisicamente, quimicamente, e atraindo, né, aquela vida para o solo. Então, assim, ele, em pouco tempo, né, ele está completando aí 3 anos, ele já tem promovido esse tipo de princípio ecológico, né. Aqui é uma imagem com aveia, que a gente plantou como adubação verde também. A gente está do lado de uma área de pivô, né, porque a fazenda ela é voltada à produção de grãos, né, a gente tem 3 pivôs de produção de grãos na fazenda Lagoa do Sino, e é interessante porque, assim, o Raduan, quando doou a fazenda, ele doou com essa fazenda produzindo grãos, ele doou de porteira fechada, né, ou seja, a gente tem equipamento, silo, maquinário, enfim, para produzir grãos, esses grãos se revertem em verba para a universidade, que é bem interessante para nós, né.
mas é produção de grãos convencional. E a gente tem aqui, por exemplo, a paisagem, como foi alterada quando a gente implementou o sistema agroflorestal. Essa é uma foto panorâmica, né, mostrando essa diferença. Aqui era uma área muito parecida com a área do pivô, só que menor, né, era produção de mais de aveia e tal, milho, e aqui uma área mais de produção de soja. Então, para ver como que o sistema também promove essa alteração na paisagem, né, e agora a gente tem feito pesquisas, principalmente, por exemplo, na microbiologia do solo, nessa área, em comparação com essa, que virou um sistema agroflorestal. Assim, vai permitir ainda muita pesquisa, né, no futuro, para a gente ir vendo esses benefícios ecológicos que o sistema agroflorestal traz ou não para um determinado território que é ocupado, né. Aqui é a última ação que a gente está promovendo agora, acabou de ser plantado lá, a gente adquiriu sementes crioulas de milho, feijão, para fazer consorciado, e de soja, para plantar essa soja também crioula lá no SAF, né, com a ideia de logo mais colher as sementes e fazer atividades de extensão com os agricultores também, enfim, para fazer uma certa distribuição dessas sementes aí para o pessoal, né. Bom, depois da participação de alguns agricultores nesses dias de campo, o interessante é que 2 agricultores quiseram implementar os sistemas agroflorestais nos seus sítios, nas suas propriedades, e a gente foi convidado aí para participar, fazendo uma assessoria, né? Um deles foi um agricultor do grupo de referência da APOB, que é os orgânicos de Buri, e a gente pegou uma área lá, ele disponibilizou uma área que tinha um pomar, né, de 3 anos, que não estava indo para frente, era um solo super compactado, como vocês podem ver aqui, né, e aí a gente fez o mesmo esquema, né, a gente retirou algumas mudas de citros que não estavam indo bem, diversificou a produção nas linhas e deixou as entrelinhas para produzir o adubo verde, né, para dar essa renovada no sistema. Segundo o agricultor, né, aqui está um pouco das fotos dos mutirões que a gente fez lá com os estudantes, né, e agora uma foto mais atual do sistema, né. Segundo o agricultor, esse sistema deu um boom de vida no sistema, né, depois que a gente mudou a cara dele, né, segundo ele, tiramos uma energia ruim que tinha lá e colocamos uma vida nova nascendo, né, e aí os citros que já existiam lá também responderam positivamente para ele, né, as árvores começaram a ficar, segundo ele, mais felizes de estarem em melhores companhias agora num sistema mais biodiverso, né. Então, exatamente é um desenho desse, né, a gente constrói junto com o agricultor e faz um esquema, né, a partir da sucessão ecológica, dos diferentes estratos, dos carros-chefes para comercialização, porque no caso dos agricultores você tem uma preeminência muito forte de trabalhar com o retorno financeiro, né, que às vezes na universidade a gente não tem tanta essa obrigação, embora também seja uma área produtiva, né, além de ser uma área demonstrativa lá da fazenda. Mas, bom, então aqui é o pomar de citros, né, no esquema que foi feito, e aqui é um outro sistema, e aí já é no assentamento, né, na Coplantas, que é uma cooperativa de mulheres que trabalha com plantas medicinais, no assentamento Pirituba, em Itaberá, né, o assentamento Pirituba é enorme, né, é um dos primeiros assentamentos do estado de São Paulo, e a gente trabalhou lá em Itaberá com a cooperativa das mulheres, fizemos a mesma coisa, né, elas estavam num período bastante difícil, sofrendo ataques, né, porque, segundo elas, né, os homens da comunidade, alguns deles não aceitam as lideranças das mulheres. Então, acontecem incêndios criminosos nas áreas que elas produzem as plantas medicinais. E aí, demandou da gente fazer um trabalho em parceria com alguns colaboradores homens do assentamento, para trabalhar o sistema agroflorestal como uma área demonstrativa para o conjunto da cooperativa, né? Foi o que a gente fez, a gente, junto com elas, delimitou qual seria essa área, né, dentro de um lote específico, né, de um titular lá do assentamento, e a gente pegou uma área dentro desse lote e fez esse redesenho também do SAF, né. Então, está aqui algumas imagens do mutirão, né, a primeira imagem do SAF implementado e uma imagem mais recente já mostrando esse crescimento da diversidade lá e a produção de plantas medicinais, que essas mulheres elas trabalham com processamento dessas plantas para entregar no SUS do município, né? Então elas têm lá uma agroindústria bastante bem equipada para
fazer xarope, para fazer cosméticos também, estava fazendo tinturas, xaropes, cremes, pomada, né, shampoo, sabonete, né, e entregam também para indústrias do setor cosmético. É bastante interessante a atuação da Cobrantas, a gente tem trabalhado bastante com elas lá também. E a gente tem feito um trabalho nesses sistemas de monitoramento, né, de levantamento de informações com os estudantes, né, com trabalhos de IC, alguns apresentaram até no simpósio aí, não sei se vocês chegaram a ver, e a gente tem feito esse monitoramento, de certa forma, com regularidade. Esse ano ficou um pouco prejudicado pela questão da Covid, mas a ideia é que esses sistemas, como eu falei, são áreas permanentes que vão permitir a gente ir trabalhando, assim, né, com a pesquisa, né, e com esses agricultores sendo os multiplicadores do conhecimento nas suas comunidades, nas suas organizações, certo? E aqui é um quarto sistema agroflorestal na horta do Vale Verde, né, aqui em Araraquara. A gente fez um redesenho de uma área, eles trabalhavam com hortas mandalas, é uma área mais de atividades culturais, mas a gente aproveitou umas ruas de bananeira que tinham lá e a gente também implementou um sistema agroflorestal no SAF urbano aí, tá? Bom, passar rapidinho aqui para a parte do processamento, né? Essa é uma demanda muito grande, principalmente esse grupo aqui de Araraquara, do assentamento Bela Vista do Chibarro, que é a ANCA, e essa é uma das mulheres camponesas. Elas demandaram da gente um trabalho para salvar as mangas, né? Porque teve uma super safra de manga no assentamento, e, claro, o preço vai lá embaixo, não tem para quem vender, e uma das soluções é fazer agregação de valor, é fazer a geleia, né, para durar, para você, enfim, comercializar de outras formas. E aí a gente tem duas bolsistas da área de alimentos lá da Lagoa do Sino, que fazem os cursos, né, que está o pessoal do Nutedor, que ajudou a gente a organizar o curso, né, e, enfim, esse curso fez tanto sucesso que a gente fez uns 5 cursos desse durante do projeto. Praticamente todos os territórios demandam muito isso. Então, tem essa parte de geleias, mas tem a parte do processamento mínimo de vegetais, né? Inclusive de pães, porque principalmente os grupos das mulheres, né? Essa estratégia de fazer geleia, compota, doce e pães acaba se tornando, dentro de uma perspectiva comunitária, né? Uma forma de gerar renda dentro da família. Então, assim, conforme a gente podia atender as demandas desses grupos, a gente foi fazendo, inclusive, cursos fora um pouco da área, né, da agroecologia, que nem do pão, assim, não tão fora, mas fora, porque o propósito inicial era o quê? Era trabalhar com os grupos de referência, com a produção vegetal deles, que eles comercializam in natura, né, de forma que eles pudessem fazer um processamento mínimo e comercializar com valor agregado, né. E aí, essa aqui é uma imagem lá da universidade, lá tem um laboratório, né, de alimentos, e aqui a gente consegue mostrar, inclusive, outros tipos de embalagem, né, como essa embalagem na bandejinha, ou no saquinho, ou aqui, como está na mão aqui do agricultor, a vácuo, né, raízes a vácuo, isso aqui é batata doce, né, então aí a gente conseguia trazer uma perspectiva de agregação de valor com esses cursos de boas práticas e processamento mínimo. Tá? E com relação à comercialização, vou falar um pouco mais da nossa feira, né, acho que a Tauana mostrou umas fotos ontem, falou, né, mas a gente montou, na verdade, uma atividade de extensão com diferentes etapas, vamos dizer assim, né, a gente passou por um período de sensibilização, né, com os agricultores fazendo cursos de formação, né, cursos de capacitação, a gente fez cursos de manejo ecológico do solo, produção de biofertilizantes, enfim, compostagem, foram vários cursos que foram sendo feitos, formando aí um grupo de produtores interessados nessas práticas agroecológicas, né, e até que a gente viu a necessidade de formalizar a OCS, né, e aí junto com o pessoal do NEA, da Uniara, a gente conseguiu fazer, né, criar no primeiro momento duas OCS, né, uma delas agora está meio capengando lá do Monte Alegre, parece que eles estão, tá vindo uma outra OCS, que não é mais a mesma que a gente começou, inclusive é interessante porque mostra, assim, um movimento que se multiplica, né, para outras direções, a gente, o ITESP e o pessoal do nosso grupo também contribuindo na construção de outra OCS, então são reflexos um pouco dos trabalhos que a gente tem feito, das parcerias que a gente tem feito com esses trabalhos de agroecologia, né?
E o grupo da feira, na verdade, hoje está mais centrado na OCS do assentamento Bela Vista, né? E a gente constituiu uma feira institucionalizada dentro da universidade no primeiro momento, depois ela passou a ser realizada num espaço público, né, em parceria com a prefeitura. A gente fez termos de compromisso dos agricultores para aderir à nossa feira, porque não é qualquer produtor que a gente aceita, né? Tem que ter uma certificação orgânica ou tem que estar num processo de transição agroecológica, porque a feira é uma feira de alimentos orgânicos e artesanais, né? E isso, no processo de institucionalização, foi muito complicado, porque quando a gente começou, não tinha certificação ainda. A gente não podia chamar a feira de feira orgânica. A gente teve que chamar ela de outros nomes antes de ser, de fato, orgânica, mas o nosso objetivo é que ela fosse a primeira feira orgânica de Araraquara. E aí a gente conseguiu, porque a gente conseguiu fazer também a certificação, né? E aí temos também uma comissão gestora que resolve os problemas que surgem aí envolvendo produtores, consumidores e pessoas ligadas aí ao nosso grupo. Tá? Então a feira, quando ela começou na universidade, né, em 2016, era uma feira mais noturna, né? A gente enfrentou uma série de dificuldades na própria universidade para continuar com ela ali, né? E no final das contas, 2 anos depois, ela passou a ser realizada na Praça do DAI, que é a Praça da Ponte Luminosa, um espaço bastante turístico e nobre, né, da cidade de Araraquara, que deu uma visibilidade muito legal para o projeto, e a feira também deu uma desenvolvida a partir disso, né? Nossa ideia é que ela seja, inclusive, institucionalizada dentro dos programas municipais de feiras, né? Estamos fazendo um trabalho para isso. A última grande ação da feira tem sido a realização de cestas, né? A Larissa tem trabalhado muito com isso, a Camila também, a gente divulga sempre uma lista de produtos, né, de cestas, né? As cestas custam super barato, né? 25 ou 35 quando vai ao shimeji. Enfim, está acontecendo assim, algumas encomendas também por causa da Covid, para a gente evitar aglomeração na feira. Muitas pessoas podem encomendar e só retirar a cesta lá, né? E aqui tem algumas imagens de algumas cestas dessas, né? A gente já fez uma pesquisa de preços, comparando a produção da feira com o varejo orgânico, né? A gente comparou os preços da feira com 2 supermercados e 2 quitandas, né? Quitandas, uma exclusiva de orgânico e a outra que tinha uma seção de orgânico. E o varejo era um grande varejo, né? Eram supermercados do porte aí do Savenhago, do Pão de Açúcar, que vendem orgânicos. Então a gente identificou que a nossa feira, em média, era 58% com preços menores do que todos esses varejos, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Legumes, 71% mais barato, 44% as verduras, 58% as frutas, né? O preço da banana, por exemplo, era metade do preço da banana orgânica, né, nas quitandas, e ainda mais em relação aos supermercados, né? Alguns exemplos. Outras características marcantes da nossa feira, né? Que, assim, só para marcar um pouco a diferença de agroecologia para orgânico, né? Nosso produto é mais agroecológico do que o orgânico, né? Porque esse orgânico que a gente encontrava tanto nas quitandas quanto nos supermercados não eram de produção local, eles vinham de outros locais mais distantes, né? Principalmente no entorno de regiões metropolitanas como Campinas ou São Paulo. Nosso produto era fruto de uma produção local, dos assentamentos, que não estava mais de 50 quilômetros da nossa, da onde o produto é consumido, né? Então, tem alguém com o microfone aberto aí, está dando uma microfonia aqui para mim. Se alguém puder conferir aí, só fechar. Não, está me incomodando um pouquinho. Tudo bem. Bom, enfim. Outra coisa, né? O que está disponível na feira tem mais a ver com uma certa sazonalidade, né? Com a disponibilidade periódica, né, que a própria natureza nos oferece. Então, tem períodos que você encontra umas coisas e outros não, né? Geralmente no varejo você encontra manga o ano inteiro, mas a manga tem a sua sazonalidade, né? Então, hoje nós estamos no período de manga. Se for lá na feira, toda terça-feira, lá no DAI, você vai encontrar 3, 4 variedades de manga, e são variedades que você não encontra mais no supermercado, né? Muitas vezes, são variedades de manga. Professor Henrique, só um momentinho. Tauana, você poderia desligar o áudio, por favor?
Ah, obrigado, hein? Eu não estou tendo acesso aqui. Obrigada. Obrigado. Puxa, obrigado. Está acabando. Bom, tem a ver com a sazonalidade e com essa diversidade mais elevada, né? Porque a gente encontra alimentos na feira que você não encontra no varejo convencional, né? Então, de certa forma, alguns resgates aí de variedades de alimentos que as pessoas não achavam mais, né? Um exemplo clássico disso foi o consumidor que uma vez ficou surpreso de achar o cará-moela na feira, né? O caramoela é uma variedade de cará que está na parte aérea da planta e, para esse consumidor da cidade, era um prato típico da infância dele, que a mãe dele fazia, né, com frango ensopado, né? E ele falou que nunca mais tinha visto essa variedade, né, para se alimentar, e ficou surpreso e resgatou, fez a receita, depois a gente conversou, e ele pôde acessar essa memória afetiva dele depois de muito tempo, porque ele teve acesso a esse alimento lá na feira, né? Bom, então, como eu falei, agora ela está na Praça do Dai, a gente tem trabalhado para essa feira virar uma política pública, ou fazer parte de um programa público de feiras municipais, né, o que é bastante interessante do ponto de vista dos resultados dos projetos de extensão aqui do programa, da Uniara, né, e dos nossos grupos de agroecologia. A gente tem trabalhado cada vez mais com o fortalecimento das OCS, incrementar a feira, incrementar a possibilidade de fazer grupos de consumidores, abrir novas possibilidades, né, para mais gente ter acesso a esse alimento orgânico e também agroecológico, nesse sentido do preço, né, do preço justo, cada vez mais relações campo-cidade, de confiança entre consumidores, produtores, principalmente porque a gente está trabalhando com assentados, né, e muitas pessoas na cidade têm uma visão enviesada do que são os assentamentos, do que são as famílias assentadas, né? Quando elas veem que as famílias assentadas produzem essa alimentação saudável para elas, com um preço justo, essas percepções são reconfiguradas, né? É um pouco isso que a gente espera com esses trabalhos. Bom, no finalzinho aqui eu separei uns slides sobre avicultura agroecológica, o César está aqui dando risada, eu vou apresentar um pouquinho, isso aqui é resultado muito da tese do César, tá? Mas também tem algumas ações que a gente fez na Lagoa do Sino, por quê? A gente começou com essa ideia de galinheiro móvel como forma de controle de pragas em hortaliças, né? E a tal da ideia do trator de galinhas. Então, lá na Lagoa do Sino, a gente fez um galinheiro móvel de bambu, que ficou super interessante, e a gente tem trabalhado um pouco assim, em algumas áreas, a gente quer levar até no SAF para fazer o trator de galinhas, enfim, como uma tecnologia sustentável mesmo, né? Mas foi muito interessante que um grupo de referência do projeto demandou isso da gente. Aqui está uma foto aí que tem outros membros aí do grupo, né? O Joviro está aí, o Augusto, o Jonas, né? O Cezinha. E aí o Toninho, que é o nosso agricultor aqui da UCS Bela Vista, ele estava reclamando do ataque de caramujos na plantação lá da horta dele, né? E aí, perguntando para nós, poxa, qual seria uma solução agroecológica, né? Já que eu não vou passar nenhum tipo de insumo químico aí e tal. Aí a gente, né, propôs de fazer uma oficina de galinheiro móvel lá, a gente já estava fazendo a da Lagoa do Sino, mas aqui a gente usou o modelo da Embrapa, né, que é um pouquinho diferente, a gente comprou os materiais, fez, né, e usou. E segundo o agricultor, deu bastante certo, né, ele tirou as verduras que dava para aproveitar do canteiro e usou o trator aí de galinhas para controlar um pouco dos patógenos que atacam aí as alfaces dele, né. E aí a outra frente, né, dentro da avicultura agroecológica, é a área demonstrativa, né, aí sim está bastante ligado ao trabalho de tese do César, né, que gerou uma tese de doutorado aqui no programa, com esse sistema totalmente alternativo, né, quer dizer, que tem uma pastagem para as galinhas, que ela tem uma área para circular, tem também uma produção de alimentação diferenciada, né, o César fez os experimentos com alimentos alternativos, né, porque aí é a diferença do orgânico para o agroecológico, de novo, né. Quando você fala numa transição agroecológica, você não está falando simplesmente de substituir a ração do bicho de soja e milho transgênico para soja e milho orgânico, por exemplo, né, porque isso é coisa de um empresário rural, não é uma coisa de um agricultor familiar, porque é muito caro isso, é difícil encontrar essas coisas, né.
A ideia, no caso aqui do trabalho do César, é achar alternativas para alimentação animal que sejam, de fato, eficientes do ponto de vista nutricional, mas que sejam possíveis de serem produzidas pelo próprio agricultor, né, garantindo para ele aquilo que a gente acha fundamental na agroecologia, que é dar autonomia para o agricultor. Né? Então, é um pouco isso, tentar substituir essa ração convencional, soja e milho, por algumas coisas que ele mesmo pode se apropriar deste conhecimento na produção da própria ração, né, e fazer esse balanceamento na sua propriedade. Tá? Bom, desculpa se eu passei um pouquinho do tempo aí, mas deixo meu agradecimento, e vamos aí passar a palavra para o Flávio. Deve estar louco para falar também, Flavião. Tá contigo, meu cara. Um abraço aí. Obrigado, Henrique. Parabéns pela sua fala. Muito bom. E como a gente vê, né, que os NEAs se encontram de alguma forma e a todo tempo, né? A gente percebe isso. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Muito bom vê-los, né? Mesmo que à distância, como a gente já falou, mas é muito bom ver todos vocês aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o NEA Boituva, mas para falar sobre isso, eu preciso já deixar claro, assim, né, que o NEA de Boituva, ele nasce a partir de uma oficina de gestão para mulheres. O campus Boituva, ele não tem nada de agrárias, né, nós temos aqui cursos em 4 áreas distintas: indústria, gestão, informática e pedagogia, educação. Bom, e aí eu chego aqui em 2016, né, e o meu diretor fala assim, Flávio, você tem que dar 14 aulas por semana, mas você precisa cumprir uma carga aí de extensão ou pesquisa, fazer alguma coisa. Eu falo para ele assim, tudo bem, eu vou procurar alguma coisa, mas não dá para fazer isso desse momento, né? E ele falou, não, tudo bem, mas procura algo aí, vê alguma coisa, conversa com os colegas para ver o que você acha de interessante. E aí, conversando com um colega da área de gestão, ele me falou assim, olha, tem um grupo de mulheres na Fazenda Ipanema, um assentamento, que é pertinho aqui, e a gente já fez uma oficina lá para elas, elas precisam de uma oficina de gestão. Você não quer ir lá conhecer o grupo? Vamos embora. Aí, no outro dia, nós fomos para lá, conheci esse grupo de mulheres, 8 mulheres que estavam nessa primeira reunião, e a gente agendou, então, essa primeira oficina de gestão para tentar entender, né, passar um pouquinho do conhecimento de gestão e tentar entender como é que funcionava lá no assentamento. E conversando com essas mulheres, a gente percebeu que elas tinham essa demanda. E elas falavam também desse mesmo problema que o Henrique colocou aí, de que os próprios maridos não aceitavam a agroecologia, né? Que havia uma resistência dentro das próprias casas, quando elas tentavam expandir algo para além dos seus quintais agroecológicos, daquelas pequenas hortas, elas sofriam essa resistência. Bom, a gente marcou essa oficina, e eu voltei lá para o meu diretor e falei para ele assim, olha, eu tenho uma ideia, se você topar, eu vou fazer isso, mas você precisa me autorizar. Ele falou assim, não, tudo bem, o que é? Eu falei, eu quero fazer um curso de extensão a mulheres, né, para planejamento da produção agroecológica. Mas só você vai dar aula nesse curso? Eu falei, não, eu vou conseguir colegas, eu vou conseguir ajuda de fora, eu vou conseguir um monte de coisa aí que a gente vai fazendo os intercâmbios e vamos chegando lá. Ele fala, bom, se você conseguir, tudo bem, você pode tocar coisa aí. Lá vai o Flávio, né, fazer articulação com os amigos e com as mulheres do assentamento, que elas também, né, falam, eu preciso dar o curso, mas eu preciso ter pelo menos 20 pessoas. Por um milagre, né, do Divino Espírito Santo, e sai um edital de extensão do Instituto Federal, oferecendo R$1.000 para ofertar um curso qualquer, em 5 eixos, e um dos eixos era produção agrícola. Lá li o edital e falei, nesse eixo é que eu vou embarcar e vou fazer a minha proposta. E fiz a minha proposta desse curso, e foi aprovado como no edital, mas o procurador-geral, nós temos um procurador-geral no Instituto Federal, ele bloqueou meu projeto porque ele era muito específico. Ele atendia só mulheres, e o Instituto Federal de São Paulo não pode escolher um público para atender. Eu falei, tá bom, né? Quer dizer que o meu projeto está barrado? Tá. Aí, só que o procurador falou assim, mas eu sei da relevância desse projeto. Vamos conversar depois. E aí, nós conversamos depois, e ele me deu uns toques do que eu deveria fazer para que esse projeto pudesse ir avante.
Aí, então, nasce, né, o curso de formação de agricultoras de base agroecológica de Boituva no edital do Programa de Mulheres do Instituto Federal. Por quê? Esse programa já existia e ele atendia especificamente mulheres. Então, eu joguei aquele edital dentro desse programa, conforme a orientação do procurador, para que eu pudesse atender essas mulheres. E aí, o curso tinha que passar pelo nosso Conselho de Ensino e de Extensão, porque iria formar mulheres por mais de 80 horas, e para isso precisava passar no nosso Conselho. Eu mandei para o Conselho 3 vezes, as 3 vezes eles devolveram o curso mudando o nome, de agricultoras para agricultura. E falava, não, está errado, professor. Eu falei, não está errado. Devolvi, passou numa outra reunião, devolveram, falando que estava errado. Eu pedi para ir até o Conex, na reunião, eles me autorizaram aí para defender o projeto, e eu falei, é um curso para mulheres, para agricultura. Por isso que o nome se chama Curso de Base Agroecológica de Agricultora. Eles autorizaram. Bom, a gente realiza o curso, então, a gente começa o curso com 28 mulheres e terminamos com 28 mulheres. Todas elas terminaram o curso. Durante o curso, abre-se a chamada, então, 21/2016, e aí eu falei assim, bom, a gente já está fazendo isso, vamos conversar com as mulheres, se elas toparem, nós vamos submeter uma proposta para o CNPq. E submeter uma proposta do NEA na chamada 021. Fomos tocando o curso com as 28 mulheres. E elas nos ajudaram a construir essa proposta do NEA. Então, foi muito bom, porque isso foi construído a praticamente 40 mãos, né? Uma das coisas que me chama bastante atenção nesse curso é que, assim, a gente achava que a gente ia ensinar muita coisa para essas mulheres, né? E, ao contrário, né? Elas que nos ensinaram e transformaram o nosso campus. Elas trouxeram o mundo rural para dentro de um campus que não tinha nada. A partir de então, a gente começa a ver o envolvimento de todos esses cursos e de tudo mais, né? Durante esse período de formação delas aqui. Uma das premissas desse programa Mulheres do IFSP era resgatar, né, a autoestima dessas mulheres e de não sei o que mais e tal. E o curso terminaria no dia 28 de novembro de 2016. A gente teria uma formatura aqui, uma colação de grau, no dia 10 de dezembro. Fui lá bater na sala do meu diretor e falei, eu quero formar minhas 28 mulheres com os alunos dos cursos que vão colar grau. Ele falou assim, eu não vejo impedimento nenhum. Só conversar com o pessoal do cerimonial, tal, vai ter alguns custos, algumas coisas, tal. Eu falei, não, os custos a gente faz um rateio aí e vê como é que faz. E a gente faz, então, a formatura dessas mulheres junto com a colação de grau. E elas estavam lá junto com os nossos 200 alunos técnicos, todas elas de beca, e se formaram, né? E no dia da formatura, a gente recebe uma nota do CNPq informando que o nosso projeto está sendo aprovado. Quer dizer, é uma loucura, assim, é uma de coisas que vão acontecendo, né? E aí, então, a gente tem essa resposta da aprovação do NEA, mas que só vai ser autorizada depois em 2018. Em 2017, a gente faz um novo edital e continua trabalhando com essas mulheres na perspectiva da agroecologia, toda aquela questão dialógica, tal, tentando sensibilizar também as famílias e mais mulheres, e a gente vai levantando, assim como o Henrique fez também, né, dentro desse diagnóstico, outros problemas, principalmente questões relacionadas à comercialização, questões relacionadas a uma formação mais específica que atendesse à qualidade dos produtos agroecológicos, né? Eles produziam muito bem, mas eles não conseguiam chegar nesses mercados que às vezes estavam próximos, mas questões básicas, questões de planejamento, questões de qualidade que poderiam, né? E aí elas mesmo começam a oferecer para a gente demanda de cursos e de tudo mais. Então, quando a gente recebe o aval do CNPq para tocar o NEA, a gente já tinha 2 anos de trabalho para que o NEA pudesse avançar. E aí o NEA, ele nasce, então, a gente começa com o NEA em fevereiro de 2018, assim que os recursos são liberados, né? E com 2 frentes, uma frente de formação e uma frente que a gente chamou de extensão, mas que é uma frente que vai trabalhar mais essas questões mesmo de relação com o mercado, de comercialização, de tudo mais, de dar apoio a essa comercialização,
enfim, alavancar, né, a comercialização nos assentamentos, em especial nos lotes dessas mulheres. Em fevereiro de 2018, a gente começa a fazer uma maior aproximação com os produtores assentados de toda a região, então a gente começa a buscar mais assentamentos, fora daqueles 2 que a gente já trabalhava, nós temos 7 assentamentos no entorno do campus, a gente começa, então, a fazer essa busca, nós ficamos 2 meses mobilizando para fazer a primeira reunião. No dia que a gente teve a reunião, a gente esperava 30, 40 produtores aqui, né, e a gente teve a grata surpresa de 120 pessoas no auditório do campus. E aí eu fiquei um pouco assustado, né? Eu falei, onde eu estou me metendo, né? Eu não vou ter perna para isso. E aquilo, né? Não tem ninguém que saiba fazer agroecologia aqui, como é que eu vou, né? Vou ter que buscar fora e tal. Como é que eu vou envolver os meus alunos dos cursos técnicos aqui numa coisa que eles não têm muito conhecimento, a gente não tem nada de teoria aqui para eles e tal. Mas, enfim, começamos. E aí o NEA, ele vai deslanchando e ele vai trabalhando. Nessa questão de formação, a gente fez mais um curso de formação, igual aquele das mulheres, que a gente tinha feito em 2016, eu tive que ir para o Conex de novo, para brigar de novo para o curso voltar a ser agricultura, e não mais agricultora. Por quê? Porque agora eu queria abrir para um público diverso, que não só mulheres, eu queria atender à vontade do procurador lá, então eu precisei ir até eles e justificar a mudança do nome do curso, e autorizaram, e nós já fizemos 2 turmas. Então, nós tivemos 2 turmas desse curso, nós tivemos 2 cursos de formação básica em segurança alimentar, esses cursos foram bem interessantes, porque a Daiane, acho que a maioria de nós aqui conhecemos, né, a Daiane, ela que coordenou esses cursos, e com a ajuda das mulheres, foram cursos, 2 turmas muito boas, que formaram também 40 alunas, né, nós tivemos também 10 oficinas nos assentamentos, de formação agroecológica, de sensibilização, e outras que foram se aprofundando, especificamente em adubação verde, compostagem, né, e fomos nos aprofundando para isso. E com relação à extensão, a nossa meta era o quê? Alavancar as questões de comercialização. Aqui no campus a gente tem a área da indústria, o forte é a automação. A gente conseguiria automatizar algum processo? Então, a gente começou a envolver alunos dos cursos técnicos de automação para tentar fazer isso. E surgiram algumas ferramentas aí interessantes que conseguiram contribuir com isso. Na área de informática, a gente envolveu alguns alunos com relação a isso também, e eles conseguiram desenvolver 2 sites, então a gente tem 2 sites de 2 associações aqui, que comercializam os produtos da agricultura familiar e que foram desenvolvidos por alunos que estavam integrados junto à UNEA, né? Além disso, a gente foi começando a tentar atender as demandas que vinham também desses projetos. Então, por exemplo, a gente criou o site, sabe, a gente tem o site, está vendendo e tal, mas a gente sente assim, ó, nós não temos uma marca específica, a gente não tem uma cara, como é que a gente vai fazer? Vamos pensar em alguma coisa, sentamos juntos aqui, as mulheres e nós da escola, trouxemos um especialista em marketing falando, a gente precisa dar uma cara para esse grupo. Vamos fazer isso. Então vamos tentar entender qual é a realidade aqui. A gente explicou tudo isso que acontece e tal. Para quem conhece aqui, a gente está no pé da Serra de Araçoiaba, né? A Fazenda Ipanema, que é um assentamento, ela é uma floresta nacional protegida, né? E o assentamento, ele faz a área de amortização da floresta. E no alto da serra, um dia a gente foi conhecer lá e a gente vislumbrou lá de cima, e a visão que a gente tem de cima da serra, de um mirante que tem lá, são exatamente os quintais do assentamento. E a gente começou a conversar sobre isso e tal, e aí nasce, então, uma marca chamada Quintais de Ipanema, essa reunião, que é para tentar alavancar a venda desses produtos dos assentamentos aqui. Então, a gente cria essa marca, e essa marca para defender, né, essa questão de regionalização e para dar essa visibilidade aos produtos oriundos dos assentamentos do município de Peró, da região de Boituva. Então, a gente, como o Henrique falou também, a gente também está priorizando aqui produtos agroecológicos, não necessariamente orgânicos, né, mas dando aquele produtor que tem processos de transição agroecológica nos seus lotes, ele consegue colocar o produto dele lá. Então, a gente já vendeu feijão com essa marca,
A gente já vendeu geleias com essas marcas, já vendemos alguns temperos. E, assim, falta dinheiro, é óbvio, para alavancar, todo mundo sabe disso. A Tauana falou ontem dos R$ 5.000 para comprar uma máquina da dificuldade. Vocês imaginam para colocar uma marca no mercado. Ninguém tem grana, né? E o projeto também não tinha grana suficiente para isso, mas está caminhando. Esse ano aqui a gente pretende colocar um projeto, né, para que a gente possa fazer essa marca crescer em um projeto dentro do próprio Instituto. Ele se chama um projeto de inovação, né? Ele aprova 5 anos, durante 5 anos, 5 projetos na área de inovação, e uma das áreas que ele prioriza é a questão da regionalização, né? A gente vai tentar colocar essa marca como um produto regional para tentar ganhar isso. O ano passado nós tentamos, não conseguimos, ficamos em 7º lugar, e esse ano a gente vai tentar de novo. Melhoramos o projeto com a expectativa de que isso possa acontecer. Bom, para não me alongar muito, né, nós fomos fazendo esse conjunto de ações, mas o CNPq ele exigiu na chamada 021 alguns produtos, né? Assim, vocês vão ter que fazer X oficinas, nós realizamos as oficinas. Ele exigia um evento para mais de 100 pessoas, nós fizemos 2. Inclusive, no ano passado, nós fizemos o Fórum Regional de Agroecologia, no mês de maio, nos dias 22 e 23, e nós demos o nome para ele de Fortalecendo Redes, que a ideia era trazer todos os parceiros para que a gente tivesse aqui uma rede discutindo agroecologia e possibilidades para o futuro. Tivemos cerca de 680 pessoas nos 2 dias, 12 instituições de ensino, 32 órgãos de extensão diferentes de diversos lugares do Brasil, e conseguimos discutir isso muito bem. Foi um evento de muito sucesso, mas eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa formação de redes, uma coisa para pensar. Nós saímos do evento, mas não conseguimos depois fazer com que essa rede funcionasse. Tá? Então, esse foi um problema que nós enfrentamos. Mas o projeto, a gente tem resultados positivos já nascendo, né, de todas essas ações do NEA, mas a principal ação que a gente acha que o NEA ele contribuiu foi exatamente nesse ponto de fortalecer, de dar esse empoderamento para as mulheres. Hoje a gente vê lotes que os quintais não passavam de 100 metros quadrados lá, aquela área destinada para a mulher fazer a sua hortinha e a sua farmácia viva, e hoje lotes que já tem mais de 50% dos lotes com produção agroecológica, fruto desses 4 anos de trabalho, e onde os maridos passaram a enxergar aquilo como uma coisa muito melhor. Né? E isso para a gente é uma coisa fantástica quando a gente está trabalhando e vê esse resultado. Bom, um dos produtos também exigidos pelo CNPq eram pesquisas, nós realizamos 2, né? Uma de mapeamento dos pontos de comercialização e uma outra foi a caracterização desses lotes dos assentamentos. Então, a gente fez uma pesquisa censitária nos 3 assentamentos, usando a metodologia RIST, que é a metodologia criada pelo pessoal da Unesp, lá de Presidente Prudente, do NERA, né? E a gente conseguiu não só caracterizar a comercialização, mas todos esses lotes, a sua produção e tudo mais. Eu falei há pouco numa mesa, a gente tem aqui no assentamento muito mais do que 100 produtos, 44 variedades de fruta, 65 variedades de hortaliças diversas, verduras. Então, assim, é uma variedade muito grande, uma agrodiversidade que vem se mantendo graças, não só ao NEA, não é isso, mas o NEA teve a sua contribuição com relação a isso. Um exemplo que eu acho bem legal, a gente teve um professor que trouxe para a gente 1 quilo de feijão, acho que eu já falei isso ontem, né, e hoje a gente tem 180 quilos de feijão para distribuir agora no finalzinho do mês que eles vão começar o plantio. Esse feijão está lá no assentamento com eles, e eles cuidam desse feijão como se fosse uma mina de ouro. E é muito legal isso, né, porque o NEA, ele faz parte disso, e a gente está pensando agora em criar lá dentro do campus, né, o que a gente está chamando de biblioteca de sementes, porque a gente não consegue fazer um banco de sementes, né? Diferente do Henrique, eu tenho um problema de espaço horrível aqui, eu fico com uma inveja danada que ele falou que tem 600 alqueires, eu consegui fazer um SAF aqui também, Henrique, mas o meu SAF tem 20 por 30, são 600 metros, e o declive é de 15 metros, assim,
Então, dependendo como eu estou plantando mais lá em cima, eu já caí umas 2 vezes. Assim, mas a gente está fazendo e o SAF está indo, a gente já tem 80 variedades diferentes que já estão com metro. O ano passado a gente fez com os alunos dos cursos integrados no Dia da Árvore um plantio desse SAF, está incrível, está indo muito bem e a gente está conseguindo. Bom, eu estou quase finalizando também, gente. Com relação ao ensino, né, o CNPq também exigia na chamada que nós tivéssemos uma integração e que isso gerasse, dentro da instituição, alguns estudos e algumas possibilidades. E a gente tem, então, 22 trabalhos de conclusão de curso em campos onde não tem nada de agrária, só da agricultura familiar e dos assentamentos. 4 trabalhos de pós-graduação, né, nós temos aqui no campus um curso de graduação em gestão da tecnologia da informação, então tivemos 4 trabalhos, 6 acordos de cooperação com entidades como prefeituras, cooperativas, que hoje já enxergam, né, essa possibilidade de contribuir, né. Tivemos 18 bolsistas durante esse período e uma tese de doutorado, né, que foi a minha orientada pela professora Vera, que também não deixa de ser fruto das ações do NEA, né. A gente uniu o útil ao agradável. Eu entrei no doutorado em 2016, estudando gado de leite, mas nos assentamentos do Pontal do Paranapanema, mas não fazia sentido nenhum eu fazer minha pesquisa lá com tudo isso acontecendo aqui, né. E aí a gente passa, então, a fazer a pesquisa aqui e conseguir concluir. Além disso, no Instituto Federal, a gente tentou fazer em 2017 uma feira, né? E, novamente, o procurador-geral falou assim, mas não pode, dentro do campus federal não pode vender nada, tem que, tem uma série de barreiras, e eu até entendo, né, o ponto de vista jurídico, só que, novamente, ele foi camarada, ele falou assim, mas se você tiver um projeto de extensão que preveja essa feira, que não entre dinheiro nenhum na mão de ninguém do campus, eu autorizo fazer, dou o aval aqui, vocês podem tocar. Eu fui bater lá na coordenadoria de extensão, na pró-reitoria de extensão em São Paulo, falei, eu preciso de um edital que me permita fazer um negócio assim, assim. Mas nunca foi feito isso. Eu falei, então, é exatamente por isso que eu preciso, porque nunca foi feito. Como é que a gente faz, né? E aí, então, o reitor, muito, né, um cara muito ligado à agroecologia, muito sensível à agroecologia, ele falou, não, vamos construir juntos isso aí. Nós construímos um edital, ele soltou o edital, alguns outros campos adotaram também, então nós tivemos 5 feiras das agricultoras familiares, e a feira aconteceu durante os anos de 2018, 2019 aqui no campus, finalzinho de 2018 e o ano inteiro de 2019, 2020 com a pandemia, infelizmente a gente não pôde realizar mais essas ações, mas a feira vinha acontecendo, né? Essas foram as ações que nós fizemos pelo NEA, e isso tem contribuído bastante. Agora, em outubro de 2020, o NEA, ele acaba, né, pelo menos no formato exigido pelo CNPq, mas pensando nisso, a gente tem pensado como fazer isso funcionar. Então, a gente transforma o NEA num núcleo de estudos com o aval do Instituto Federal de São Paulo, a gente faz um projeto aqui, onde o NEA ele é transformado num núcleo de estudos e pesquisas, e passa a se chamar NEADES, Núcleo de Estudos e Pesquisas Aplicadas para o Desenvolvimento Sustentável, onde a gente vai atuar, basicamente, na agricultura familiar e nos assentamentos, pensando a agroecologia de uma forma de prática, movimento, ciência, aquela agroecologia dialógica, né, como a gente gosta que aconteça, e com apoio de todos esses agricultores, e principalmente das agricultoras que estão com a gente, que já estão nos cobrando ações, mesmo à distância, né, elas querem, e, claro, a gente precisa fazer, a gente tem um conjunto de demandas aí, elas já nos apresentaram para poder trabalhar. Então, trabalho a gente tem muito trabalho para se fazer, a gente tem muita coisa que pode ser feita e que vai ser feita, a gente só não sabe como ainda, mas a gente vai continuar lutando por isso aí, né? Queria agradecer já aqui também os colegas, são aqui do campus Boituva, são 14 professores envolvidos no NEA, né? Ninguém da área de agrárias, ninguém da área, mas todos envolvidos de alguma forma,
todos foram estudar o que é agroecologia, como é que poderiam contribuir, e eu acho que isso foi um ganho significativo para o Instituto Federal de São Paulo, né? Boituva, com tudo isso, no ano que vem nós vamos sediar o primeiro curso técnico de agroecologia, que é um projeto piloto que está sendo construído a várias mãos também, com apoio da reitoria. Esse curso ele vai formar 40 jovens, né, aqui em Boituva, mas vai ser um curso que vai trazer jovens do estado de São Paulo todo, com apoio da SOF e com recurso, um aporte de recursos financeiros da Fundação Newton, do Fundo Britânico. Então, a gente conseguiu essa parceria entre o Instituto Federal, os diversos campos e a SOF para tocar isso. E a ideia é a gente fazer rodar esse primeiro curso, mostrar a viabilidade da agroecologia para o Instituto Federal, para que a gente possa criar cursos em diversos campos de formação técnica em agroecologia. E já convido todos vocês para participarem conosco, é um curso onde a gente vai precisar de muitos voluntários e da ajuda de todo mundo. Queria agradecer já de antemão aí a Vera, o Henrique, a Tauana e todos do Nupedor, o Oswaldo, que contribuiu muito com o NEA durante esse processo dos 2 anos, né, fizemos diversas ações. Lembrando aqui, eu deixei para o final, o César, um dos produtos exigidos pelo CNPq era a produção de 2 fichas agroecológicas, uma das nossas fichas é a ração agroecológica do César, então, obrigado, César, já vai ser publicada também agora no mês que vem pelo Ministério da Agricultura, mais 2 fichas, então uma das fichas será do César. Quer dizer, é essa rede de contribuição que a gente vai, com os NEAs, tentando fixar, tentando fazer crescer e tentando produzir agroecologia da forma que a gente sabe, né? Serviço de formiguinha, mas que vai caminhando, que vai melhorando, que com certeza os resultados vão aparecendo, né? Bom, eu acho que todo mundo sabe um pouco da minha trajetória, se não fosse agroecologia, pesquisa, eu não estaria aqui hoje. Eu era um produtor rural que estava lá lascado, que fui fazer agronegócio para tentar melhorar o meu negócio e vi que aquilo não funcionava. E aí vim para cá. Gente, era isso, muito obrigado a todos. Já viram, cobra uma ração do César para os seus cavalos. Gente, muito obrigado, era isso. Desculpa eu ter me estendido um pouco para além do tempo também. Bom, muito bom escutar essas ações dos NEAs, né? E eu acho que o que fica mesmo, que a gente tem visto, é essa rede de apoio, né? Um apoia um pouquinho aqui, outro apoia lá, a gente vai trocando as coisas, e a partir dessa questão de ajudar mesmo, do voluntário, da participação coletiva, que eu acho que a gente vai conseguindo as ações. Eu acho que a Vera quer dar uma palavrinha agora. Vera, você prefere abrir para o debate, para a participação do pessoal? Bem, eu acho melhor a gente abrir para o debate. Eu estou muitíssimo feliz. Uma parte minha está com um pouco de inveja, mas é inveja boa, tá? Não é aquelas invejas que faz mal para os outros. Porque esses 2 meninos aí foram formados, eles foram orientando os meus, né? E eles cresceram tanto, e como é bom sentir isso. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, bom, mas por que o nosso Nupedor não faz tantas ações como essas que estão sendo feitas? O que está acontecendo? Então, vocês me desculpem, vocês sabem que eu sou ariana, né, corintiana, então essas coisas vão ser depois colocadas. Mas o que fica para mim é assim, tanto as experiências que o Henrique colocou, muitas delas ligadas às nossas, é claro que ele ampliou para outras regiões, mas as regiões, as experiências que ele fez na nossa região, são experiências que o Nupedor também fez, né? E o Flávio, que a gente tentou alguns intercâmbios, ele teve uma orientadora que não deu muita bola para as frentes de extensão dele, porque é uma mulher muito ocupada, mas agora, vendo tudo que você está falando, eu estou dentro, entendeu? O Nupedor está dentro. Nós queremos mais outros parceiros. Nós queremos, porque o que move as diferentes experiências é a luta,
resistência, é transformar isso que parecia um sonho em realidade. Então, quando eu vejo você falar nos números, Flávio, eu fico assim, babando, fico felicíssima, porque, quer dizer, nós vivemos numa região, quando a gente convence 5 produtores a começar uma experiência diferenciada, a gente solta rojão, porque nós temos muitos entraves, nós temos muitos constrangimentos vindos das agroindústrias e de tudo. Então, por isso, eu acho que a gente deva discutir, antes de eu encerrar a sessão, nós ainda temos tempo, a gente deva abrir mais para como efetivamente ampliar essa rede. Eu vi que o Lázaro se interessou, o Fernando também, o Queda está presente, e o Queda tem uma ideia de assim, parcerias, que eu gostaria que ele pusesse para a gente também, porque, quer dizer, o caminho está sendo traçado, certo? Para alguns lugares, para algumas regiões, o caminho é mais tortuoso, é mais dificultoso. Quer dizer, nós somos a chamada Califórnia brasileira, né? Que porcaria essa Califórnia. Mas a gente tem tentado traçar nichos de resistência. Por exemplo, uma coisa que a gente fez, que eu acho que a gente avançou muito, são as parcerias na área de educação, né? Educação do campo, professores do 2º grau, as caravaninhas agroecológicas. Então, eu acho assim, que a rede supõe assim, primeiro, não se trata de uma competição, quem vai fazer mais, mas se trata de uma parceria solidária, certo? E parceria solidária, a gente pode confessar, às vezes, uma inveja do bem, mas logo em seguida a gente faz uma proposta, podemos chegar até vocês? Chegue-se a nós também. Então, é com esse sentimento de pôr em prática essa rede, de ampliar um pouco, porque os nossos projetos no PEDO envolvem também outras questões, além da agroecologia. Atualmente, nós temos 2 projetos financiados, um pelo CNPq, construindo elos entre a agroecologia e as comunidades rurais, e um outro de validação tecnológica em comunidades rurais, financiado pela FAPESP. Isso quer dizer que nós temos dinheiro? Não, são financiamentos pequenos, né? Muito pequenos. Mas eu acho assim, a gente terminou o NEA, não tivemos o nosso projeto do NEA renovado, e o NEA foi recriado, como o Flávio está fazendo, né, através de outras frentes, e especialmente porque o Henrique tem expandido bem, né, essas frentes no projeto que ele tem em colaboração conosco. Então, eu acho assim, quer dizer, como é que a gente pode efetivamente tirar essa ideia e efetivamente pôr em ação essa rede? Eu gostaria de ouvir um pouco o Queda e gostaria de abrir a palavra, pelo menos por uns 15 minutos, sobre essa questão, antes da gente encerrar esse evento. Eu acho que essa formação dessa rede pode ser o grande resultado, o grande retorno que nós estamos dando em termos de produção de conhecimento para a sociedade. Eu já estou animada, tá? Então, vamos ver se... Queda, você pode falar um pouquinho? Queda. Cadê sua janelinha? Onde você está? Aparece na janela, Queda. Vou fazer uma serenata para você. Eu acho que o Lázaro colocou alguma coisa aqui no chat, o que ele ia comentar. É exatamente em cima do que você estava falando, Vera. Acho que se ele puder falar também, comentar essa questão que ele colocou no chat. Pode ser, Vera, enquanto o Queda não entra. Vocês estão me ouvindo bem? A Vera, não estou ouvindo a Vera. Acho que o microfone está fechado.
Beleza. Estamos ouvindo, sim. Tá. Não, é curioso que o que a Vera falou, eu senti um pouco, muito semelhante. Eu vou contar uma história bem rápida aqui, é o seguinte. Eu concorri também a esse edital dos NEAs, né? E meu projeto, o projeto aqui, foi desqualificado porque a gente não colocou nenhum item de investimento. Eu tinha acabado de sair do projeto TEDET, né? E a gente tinha um computador, tinha uma série de coisas ali que a gente achou que precisava investir, itens de investimento. Depois eu descobri que tinha um itemzinho lá no edital que exigia que tivesse pelo menos alguma coisa de investimento. Se eu tivesse colocado um livro, tá? Teria sido, pelo menos, concorrido, né? Então, não sei se seria aprovado, né? Então, fiquei muito chateado por ter perdido toda essa oportunidade de concorrer, eu acho, talvez, editar, sei lá, eu vejo o que o NEA permitiu, talvez ele não conseguiria fazer tanto, porque acho que a gente também tem esse problema da Vera também, a gente de conseguir mais pessoas, aqui você consegue 5 agricultores, também a gente solta rojão também, né? Mas, de qualquer maneira, seria uma oportunidade de a gente estar ampliando nosso trabalho. Porque a gente tem um grupo de extensão, o Guatambu, mas ele tem um financiamento pela Unesp de R$500 por ano, R$1.000, né? Então, para tudo, né? Então, isso não é financiamento, na verdade, né? Então, acho que eu achei muito interessante, muito rico e muito amplo o trabalho, tanto do Flávio. O Flávio, a trajetória do Flávio é muito interessante, né? Como foi feito, né? E do Henrique, um trabalho muito interessante, até já fiz, comecei a fazer essa rede já, subterrânea um pouco, né? Já entrei em contato com o Henrique aqui pelo chat, né? Já vou conversar com ele para ele falar com a gente aqui do Guatambu, né? Então, a gente até trocamos já algumas ideias, né? Então, eu fico muito satisfeito e eu acho que acho que essa integração nossa seria muito interessante e muito bem-vinda. A gente tem um grupo aí que é um grupo bastante tem alunos da graduação, da pós-graduação, né? E está começando a surgir aqui na região também tem alguns grupos de agricultores, associações. Eu acho que dá para a gente também fazer talvez iniciar um trabalho legal e esperar um momento para tiver um pouco mais de recursos para ampliar, né? Mas com a experiência, sem dúvida, vai ser muito bom. Bom, não vou estender muito. Parabéns ao Henrique, ao Flávio, e é isso. Oswaldo queria falar também, depois a Helena quer dar uma palavrinha. Eu acho que a gente poderia pensar, inclusive, em alguns temas que seria interessante a gente pensar a questão das parcerias, né? Eu vejo assim, a temática das medicinais é uma coisa que pega mais de uma região, né? Isso me pareceu muito interessante. A temática comercialização também pegou mais de uma região, né? A temática sistemas produtivos. E aí, assim, também entraria alguns temas que eu acho que é importante. A questão da agricultura familiar. Ontem eu vi uma molecada que vem da região lá de Buri, de Lagoa do Sino, falando sobre a questão do Banco da Terra. Eu acho isso uma coisa interessante, porque de vez em quando aparece, de vez em quando some, né, da agenda. Mas eles estão aí. E os assentamentos. Então, assim, acho que essa é uma questão. E eu gostaria de colocar o seguinte para vocês. Na Abra, a gente vai tocar esse ano a coordenação da Comissão da Memória e da Verdade. Então, assim, eu acho que isso também seria, em alguns lugares onde houver interesse, dá para fazer pesquisas de alguns assentamentos, algumas áreas que têm importantes histórias de luta social pela terra, para serem documentadas, né? Por exemplo, uma coisa que me chama a atenção, Lázaro, é a questão da Fazenda Primavera, que foi uma grande luta dos anos 80 pela reforma agrária, que é vitoriosa,
mas ela, assim, é uma fazenda que é emancipada em 3 anos, por aí, e assim, o assentamento praticamente se desestrutura, mas, assim, ainda existe uma resistência. Então, deve ter uma história ali da luta pela terra que tem nessa região do oeste do estado, que eu acho que seria muito interessante da Comissão da Memória e da Verdade, se vocês tivessem interesse em pesquisar. Né? Aline, desculpe, Edgar, sim, é que justamente nesse momento eu tenho uma orientanda de doutorado que o tema da tese dela é a história da reforma agrária aqui na região. Vai ser, ela tem que paralisar a pesquisa esse ano, em função dela pesquisar pessoas com 60, 70, 80 anos também, né? Então, mas é um tema que eu sempre pensei... Inclusive, o Lázaro, por exemplo, assim, a luta da Fazenda Primavera é muito louca, porque no final, Roma divide a diocese em duas, a diocese de Linz. E aí o bispo perde o poder político que deu todo o apoio à luta pela terra lá. Então, assim, o Padre Beoso, tem uma turma, a Unilda, que dá aula em Franca, eles participaram do apoio à luta pela terra na primavera. Seria muito interessante, nesse processo de resgate da história, entrevistá-los também, viu? Certo. Então, isso eu acho importantíssimo, inclusive nessa questão da rede. Eu acho que a Vera tocou essa questão dos temas, né? Eu acho que a agroecologia perpassa um processo de afirmar um outro modo de vida e uma resistência. Então, a gente precisa pensar e colocar as resistências nesses nossos projetos, que é fundamental nesse momento de ausência do Estado. Né? E acho que as mesas de hoje de manhã trabalharam muito de levantar essas experiências de resistência. E eu acho que nós, como grupos de pesquisa, que tem uma inserção em todo o Estado, né, porque está muito bem representado, eu acho que a gente pode também contribuir um pouco nisso. Né? Quer dizer, aquela pesquisa que a gente fez com o Newton nos abriu várias perspectivas do processo do abastecimento alimentar. Né? Eu acho que a gente deveria pensar esse tema também, porque aí o sistema produtivo ele garante uma produção de alto consumo e de comercialização. Né? Quer dizer, então, eu penso que nisso a rede realmente ela é esplendorosa e importante. Né? Inclusive, assim, a experiência que a gente desenvolve, eu tenho uma experiência de extensão pela Uniara no setor privado, na compensação socioambiental. Né? Então, eu achei muito interessante essa questão da compensação socioambiental, porque ela obriga o empreendedor, no processo de compensação, você pode, durante um período, ter um investimento do empreendedor gerando alternativas econômicas. Né? E a gente fez um trabalho desse em Itapuá, Santa Catarina, durante 2 anos. Né? Teve um tempo que terminou, mas foi muito interessante na capacitação, para a produção de plantas nativas, tanto para uso medicinal como alimentício, e pensar a comercialização desses produtos. Né? Então, foi um ano e meio quase de capacitação. Então, esse eu acho que é uma experiência que nós adquirimos também no PEDOR, seja na pesquisa, na docência, que também tem um campo onde pode ser aplicado, né? Que a gente aproveita essas brechas das leis. Né? Tá? Era isso que eu queria falar. A Helena vai fazer o comentário, né, Helena? Então, oi a todos. Um comentário super rápido, que nasce de uma observação, não só das falas de hoje, mas desta sessão, mas das falas de hoje, de um modo geral. E do que eu tenho visto do resgate dessas experiências, da história dessas experiências que vocês têm passado nas rodas de conversa ou nos trabalhos apresentados nas sessões temáticas, principalmente a de hoje à tarde, que é o seguinte, que é essa questão que a Vera, quer dizer, a importância da rede de cooperação, que
esse novo momento que a agricultura familiar passa, em que a gente não tem mais Estado, não tem mais outras formas de apoio, a importância dessas redes de cooperação e a importância das universidades. Era isso que eu queria ressaltar, a importância das universidades, porque olha aqui, a experiência do Paraguai, da Colômbia, da Argentina, que foram relatadas hoje na sessão da tarde, todas essas experiências de percepção, nova forma de percepção do espaço rural, ou de formação de redes de cooperação para o aprendizado de um novo modo de vida, de um novo modo de alimentar-se, uma nova concepção da comida, as universidades têm tido um papel essencial. Todos esses projetos são projetos que nascem da universidade, mas que têm um gancho na extensão e que acabam se revelando na prática em alguma medida ou em algum projeto, como é o nosso caso da nossa feira, quer dizer, nasce da universidade, transborda para a sociedade e daí cria um gancho para a sua continuidade. E essas experiências muito fortes, né? O Paraguai, principalmente a experiência da Argentina, né? Uma experiência maravilhosa de feiras que foi relatada hoje à tarde, que nasce dentro da Universidade de Buenos Aires, e que tem esse gancho de extensionista, mas que tem essa vivência também de um novo modo de vida, de um novo modo de alimentação. Muito bom isso. Eu acho que a gente está nesse caminho aí, as experiências que foram contadas hoje, a experiência do trabalho na Uniara, está mostrando isso daí. Isso é muito bom, porque é um novo momento da história, né? É uma nova forma, quer dizer, de resistência, mas não acho que seja só resistência, né? É uma nova forma de você organizar esse tipo de produção, né? Para enfrentar mesmo, para ir para o mercado, para, de alguma maneira, se mostrar e se fazer valer, né? E foi muito bom esses relatos, eu fiquei muito, assim, comovida, né? De ver, de estar nesse mundo, de achar que, de ter essa nova concepção de produção. Muito obrigada por vocês, pela apresentação de vocês, gostei muito, fiquei muito feliz. Era isso. Flávio, você queria fazer um complemento, né? Rapidamente, só ia falar para a Vera não ficar com inveja, porque todos os eventos que nós fizemos aqui, sejam eles cursos ou outros, sempre teve a participação de alguém do Nupedar. Zildo, Osvaldo, Joviro, que veio também no curso. A importância da rede é essa, né? O Joviro acaba de me lembrar aí que a gente fez 2 turmas também de um curso de hortas caseiras, ele, o Augusto e outros do Nupedar participaram. Então, quer dizer assim, tudo isso que a gente conseguiu aqui, o Nupedar estava presente, é lógico que a gente estava junto, o Henrique também sempre contribuindo aí. É isso, essa é a importância da rede, né? A gente se ajudar. Então, quem tem inveja sou eu de ter, né, não estar mais junto com vocês, na verdade. É isso. Obrigado, Ana. Obrigado, Vera. Ô, Flávio, eu nem te conto o que isso vai gerar depois para nós. Deixa ter a próxima reunião no Pedar Talk. Haja orelha, né? É, haja orelha, haja orelha. Eu queria saber se alguém quer completar alguma coisa. A Fábia propôs de passar um vídeo, não sei se a gente poderia passar agora, se todos concordam em ver. Ela falou que é bem curta, é sobre as caravaninhas, é isso, Fábia? Seu microfone está fechado. Oi, é um videozinho curto, eu falei das caravaninhas, porque a gente leva, né, as pessoas até a horta, e como eu estou no campo, eu queria trazer um pouquinho da horta, da onde vêm os produtos da feira para nós. Acho que tem menos de 1 minuto, é um videozinho de drone, é bem rapidinho. Passa.
Aonde? Aqui? Isso, tá aberto, velho. O vídeo tá aberto? Não, o vídeo não. Tem aqui. Seu áudio. Estamos escutando o som agora, gente. O que ela quer falar? Vai, César. Como é que eu faço? Não, do lado. Interrompe aí, você começa. Vai. Você vem aqui de novo. Na tela. Clica. Pode falar, Fábio, esse microfone tá aberto. Peraí, que agora o vídeo sumiu, né? Não, agora vai lá no vídeo. Agora tá. Aqui, né? Não, ele não tá aqui, eu vou começar de novo aqui. Pode ser também. Gente, desculpa aqui a habilidade, mas eu queria mostrar isso porque é a horta do Toninho, que é um dos produtores da nossa feira, e a gente acompanha ele há algum tempo, e ele encarou a transição agroecológica, ele faz tudo assim, com muita dedicação e orientado pelo pessoal aqui do Nupedor também, tanto na feira quanto no campo. Então a gente vê as barreiras de vento, os microclimas que ele cria com a horta, que ele ampliou demais, tem 2 áreas cobertas novinhas, e a gente tem uma entrevista dele, por isso que às vezes eu fico insistindo que a gente tem um material para talvez fazer um documentário com entrevista e tudo. E ele começou a investir também no sistema agroflorestal, que é o SAF dele, né? Que ele, por enquanto, se dedica pouco, mas ele investe, acabou de colocar irrigação. Então, essa é toda a área que a gente tem. Essa área aqui, ó, ele ampliou esse ano, no meio da pandemia, ele cobriu tudo isso e fez a horta aqui. Essa área aqui é o SAF, que inicialmente ele plantou muita jussara, mas que elas não foram, mas ele já substituiu por pupunha, que ele leva na feira e o pessoal adora. Então, ele quer plantar mais pupunha. Ele é disposto a usar essas outras áreas aqui para, talvez, com algum experimento, né, que as pessoas queiram fazer. E é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Bem, esse é o SAF que ele iniciou, né? Tá no comecinho, mas já é alguma coisa. Bom, olha só como cresceu um monte a horta dele. Agora o vinho e eu salaminho. Vamos dar tchau pro pessoal. Não, pera que eu vou fechar. Eu sei. Vou pausar aqui. Mas a gente tem que comprar cerveja. Podia deixar mais cerveja, né? Tá tomando cerveja. Nós estamos todo mundo escutando, viu, gente? Tá todo mundo escutando, gente. Estamos todo mundo escutando, viu, Henrique? Vai ter o Henrique, eu escutei, viu? Vou perder. Mas eu acho que essa última imagem é um acalento para a gente que está nessa área de agroecologia, porque mostra, né, a visão desse paradigma que é apresentado, o quão é difícil, mas que é possível. A gente tem aí essa ampliação, essa resistência, e isso é muito bom para a gente, né? Para a gente que tá nesse campo, é difícil, né, lidar com resistências dos assentados, mas tudo é possível. Esse lote aí. Então, mais alguém quer fazer algum comentário? Posso passar para a Vera para finalizar, gente? Pode. Eu estou tentando, peraí. Então, acho que, Vera, você pode finalizar. Bem, eu queria dizer primeiro que muitíssimo obrigada. Eu estou muito feliz porque os resultados enfim, o formato que esse simpósio teve avançou muito além das minhas expectativas. Eu estava com muito medo de fazer um simpósio online. Eu sou daquelas que ainda escreve à mão, em folha de papel, e o que deixa os meus orientandos loucos. Mas, então, para quem escreve em folha de papel, organizar um simpósio online, gente, eu acho que isso é algum indício de que a vida está mudando mesmo. E não é só a vida que está mudando. O nosso programa de pós-graduação está mudando. Ele já tem uma cara mais tendente
aos temas que foram elencados ao Oswaldo, e ele tem feito dessa relação pesquisa e extensão algo para ser, assim, para marcar exatamente a sua inserção social. Eu fico pensando nas nossas linhas de pesquisa, de como de uma tentativa de diálogo interdisciplinar, a gente foi passando para uma tentativa de, assim, mostrar outras frentes. Mostrar, por exemplo, que a agroecologia é possível ligada às pesquisas sobre meio ambiente. Mostrar que indicadores sociais não estão dissociados de indicadores ambientais e que, no meio dessas questões, tem um tom de agroecologia, né? É claro que eu ouvi as exposições com muito feliz. A história de inveja foi para brincar com eles, porque nós não tivemos aqui no NUPEDOR uma exposição tão bem organizada como a que Henrique fez hoje, o que é muito bom para nós. O bom filho, a casa sempre retorna. Ele nem saiu da casa porque ele é professor do nosso programa. Então, isso representa também um compromisso do campus da Lagoa dos Sinos com a Uniara. E é por isso que nas cobranças da CAPES, a gente valoriza esse intercâmbio que nós temos com a UFSCar através da Lagoa dos Sinos. O Flávio acabou de defender o doutorado e já tem muitas cobranças minhas de pôr em ação esse intercâmbio. Eu sou bem, assim, aparentemente muito livre, muito... estou na boa, mas eu também sou muito cobradora, às vezes. O Queda apareceu aí, eu queria muito que ele falasse da ideia de parcerias dele, mas ele não quis falar. Você quer falar, Queda? Se você falar, se você quiser, faz só um sinal com a sua cabeça. Bom, ele vai falar depois com a gente. Eu acho que nós temos vários saldos nesse simpósio. Primeiro, eu queria agradecer muitíssimo a reitoria da Uniara, que permitiu a própria estrutura da informática para fazer esse simpósio, né? Nós, como a gente frisou bem, esse simpósio está sendo feito sem nenhum recurso extra. Eu queria agradecer os meus colegas, o corpo docente da pós-graduação, que esteve aqui muito presentemente em boa parte. Eu queria agradecer, eu estou vendo aqui a Flávia, a Helena, o Oswaldo, o Queda, o Zildo, eu já vi o Rema, eu já vi a Sandra, eu vi a Janaína, e vi o Léo, vi o Joelson, vi o Luiz Manuel coordenando mesa, a Alessandra, enfim, a Bilu, o Guilherme. Então, eu acho que essa colaboração representa, assim, bastante. Ela tem simbolicamente um sentido de aceitar um pouco, quer dizer, a tônica que foi dada nesse simpósio. Foi uma tônica de mostrar que existem outras perspectivas de segurança alimentar, que existem outras perspectivas de comercialização, que existem outras perspectivas de modo de vida, e que para isso é preciso fazer pesquisa acreditando nessa resistência, pondo o nosso coração e a nossa alma nessa pesquisa e não desvinculando pesquisa de extensão. Eu vejo assim como que a convivência com o NUPEDOR, a convivência com esse programa mudou a minha concepção da relação pesquisa e extensão. E eu fico muito feliz de ter mudado. Eu cheguei a ter, numa certa fase da vida, um pouco de preconceito com extensão.
E hoje eu abraço essa relação como uma necessidade de dar uma saída para a produção da ciência. Nós precisamos da ciência, mas de qual ciência nós precisamos? É da ciência descompromissada, da ciência que vai ficar nas gavetas ou nas estantes, sem poder dar retorno social? Ou nós precisamos de uma ciência que efetivamente põe a mão na massa e pense em alternativas de sustentabilidade? Investindo nessa alternativa da ciência que eu quero, assim, valorizar todo o nosso grupo, gente, assim, valorosa. A gente briga, mas a gente logo faz as pazes, porque a gente tem em comum sonhos, e sonho que a gente sonha sozinho pode ser um sonho bom, mas pode também ser um pesadelo, mas sonho que a gente sonha coletivamente pode ser uma realidade, e é nessa realidade que eu acredito. Eu tenho 75 anos, eu acho que a Erundina deu uma resposta um dia desses que eu gostaria de repetir aqui. A gente sonha não para nós pessoalmente vermos a realização, mas para a gente plantar sementes para esse sonho virar realidade. E isso não importa a idade. Eu vou ter 80, se Deus quiser, eu vou ter 85, e vou estar tentando semear um conhecimento inovador, uma relação da pesquisa com a extensão, e isso eu só posso fazer se eu continuar com a colaboração de vocês. Gente, um beijo! Eu amo vocês, tá bom? E eu sou chorona mesmo, eu sou uma babaca, mas eu estou chorando de alegria, eu estou muito feliz, porque essa rede, nós já vamos marcar uma reunião, nós vamos só dar conta de uma tal de recoleta que a CAPES inventou esse ano, que está deixando a gente louco, e depois dessa recoleta, no novo ano, a tônica vai ser como é que a gente implanta essa rede, como é que os nossos projetos se transformam em programas de ação, não para um projeto financiado por um órgão de fomento só, mas que ele possa ser abarcado por empresas, que ele possa ser assim, aceito por outros canais, em outros níveis, e que a gente pode expandir e pode falar em alto e bom som, para produzir boa comida, para gerar segurança alimentar, tem que ter agroecologia. E a agroecologia não é nenhum bicho de 7 cabeças. A agroecologia depende de aceitar a perspectiva de uma mudança. Eu queria compartilhar esse sentimento de alegria com todos vocês e dizer, foi louca essa preparação desse simpósio, foi muito louca, mas nada como uma sensação de que o fruto germinou e que nós temos hoje uma ação coletiva, nós temos outros interlocutores, nós temos velhos e antigos interlocutores que estão votando. Velho não tem nada que ver com idade, velho é uma questão apenas assim, é de registro, não é de cabeça. Então, eu queria, assim, dar um abraço apertado em cada um de vocês, um abraço apertado de suspiro dobrado de amor sem fim. É assim que fala. E eu queria dizer assim, vocês são muito importantes para mim. Eu acho que se eu não tivesse vocês, se eu não tivesse os meus netos, se eu não tivesse os meus amigos, a vida não teria sentido. E, felizmente, vocês existem e são, assim, uma parte muito importante da minha vida. Muito obrigada pelo simpósio, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por aturarem as minhas loucuras e muito obrigada por partilharem delas, porque ser louca sozinha é chato.
ser louca em conjunto é muito melhor. Eu quero ser louca junto com vocês, tá bom? Um beijo grande e vamos para a luta, para a resistência. Eu não vou falar nenhum nome esse ano para não ser bloqueada, mas eu vou dizer o seguinte, o simpósio mostrou que a resistência existe, certo? Tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada para todos. Muito bom. Vivam os loucos. Foram eles que inventaram o amor.